Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença do Senhor, onde podemos contemplar o poder de Deus em nossas vidas. Hoje a palavra é o mover da oração. A oração, irmão, é algo essencial na vida de um homem e de uma mulher. Porque a oração, ela move montanhas. A oração, ela faz o natural virar sobrenatural em nossas vidas. O mover da oração faz o coração de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus estar sobre você. Você tem orado, pedindo perdão dos seus pecados, protegendo seus familiares, guardando o seu trabalho, todos os dias, todas as tempestades, toda a ação do inimigo contra a sua vida. É através da oração que nós conseguimos vencer as batalhas espirituais. Hoje a palavra é 2 Reis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 2 Reis, onde nós vamos aprender com a palavra de Deus o mover da oração. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Há uma maravilhosa oração, onde nós podemos aprender e a viver em oração. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mover da oração. A palavra de Deus diz assim, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Naquele dia, adoeceu Ezequias e morreu, de morte. Naquele dia, adoeceu Ezequias de morte, uma doença perigosa, pronta para a morte. Há muitas doenças que chegam para a morte. É decretada para a nossa morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, homem de Deus, profeta, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, quer dizer, cuida da sua casa, organiza a sua casa, organiza as suas coisas, porque morrerá. A notícia não era boa. O profeta foi bem claro, ele morrerá e não viverás. Foi falar com o rei Ezequias, que estava adoecido, que ele ia morrer, não viverá, para ele arrumar a sua casa. Então virou o rosto Ezequias para a parede, e o que ele fez? Ele orou ao Senhor, dizendo, ao receber a notícia que ele morrerá pelo profeta do Senhor, Isaías, Ezequias virou o rosto para a parede, entristeceu e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele entristeceu e clamou ao Senhor para o Deus de Israel ter misericórdia da vida dele, que ele queria ter uma recuperação, um milagre na vida dele, por ele crer no Senhor e ter rendido a sua vida a Cristo, e ter feito um bom trabalho aos olhos do Senhor. Versículo 4. Pois sucedeu que, não havendo Isaías ainda saindo no meio do pátio, na hora que ele estava orando, Isaías saiu. Quando Ezequias virou para a parede, recebeu a notícia, o profeta Isaías saiu. Mas só que ele não tinha terminado de ir embora.
quando Ezequias estava orando. Veio a ele a palavra do Senhor. Deus falou com Isaías dentro do pátio, antes de sair da casa de Ezequias. Volte e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Quer dizer, o Senhor escutou a oração de Ezequias. Mandou o profeta Isaías voltar para dar outra ordem para Ezequias. Assim diz o Senhor. O profeta falou, Deus de Davi, de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá a casa de Israel. Imediatamente, Deus escutou a oração de Ezequias. Essa oração moveu o mover da nossa oração. Nós vamos aprender hoje com o Senhor. Versículo 6. E acrescentarei nos teus 15 anos e das tuas mãos dos reis da Síria livrarei. Quer dizer, além de curar Ezequias, o Senhor Deus escutou a oração de Ezequias, curou Ezequias da enfermidade para a morte e ainda vai livrar Ezequias de toda a ação dos seus inimigos, da mão dos seus inimigos, a ti e a essa cidade, e apararei essa cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Disse mais, último versículo, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e tomarão e puserão sobre as chagas, e ele sarou. Deus moveu através da oração de Ezequias, o mover da sua oração. Irmãos, Deus está escutando a sua oração. Deus está com seus ouvidos e os seus olhos atentos da maravilhosa obra que Ele tem para você, meu irmão. Basta você entregar sua vida a Cristo através da oração, rendimento, a certeza que o Senhor Jesus está conosco. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento desta palavra. Pai Santo, poderoso, Criador do céu, Cristo, mais um dia, Senhor, o Senhor nos dá essa oportunidade de estar lendo a Tua palavra. Estar aprendendo, Senhor, cada dia mais com o Senhor, nós vivemos neste mundo, Deus. Esse mundo é passageiro, Deus. As coisas desse mundo é passageiro. Os prazeres desse mundo é passageiro. Os prazeres desse mundo, Senhor, só nos levam à ruína, nos levam à morte. Como a Tua palavra diz aqui, Senhor, o mover da nossa oração hoje, esse dia, Senhor, que mova, Senhor, o nosso falar, o nosso andar, que cada dia mais nós podemos se aproximar mais da Sua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro pelo esse irmão, essa irmã que está escutando essa oração, pela casa dela, pela família, pelo trabalho dela, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus, eu oro pela igreja de Cristo, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos obreiros da sua casa, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica, Deus, cada servo de Deus, que eles possam, Senhor, reconhecer os seus erros, os seus pecados e pedir perdão, Senhor. Que eles possam, Senhor, conversar com o Senhor através da sua palavra e através da oração, porque hoje nós vamos aprender o mover da oração através da sua palavra. Deus, fala conosco em nome de Jesus Cristo, abençoa esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Nos guarda, Senhor, de toda investida, toda tentativa, toda cilada de Satanás. Em nome de Jesus, nós estamos repreendendo agora. Receba, meu irmão, essa palavra, o mover da oração na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O mover da oração. 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 7, que nós acabamos de ler.
E vamos reler de novo, porque para nós aprendermos o mover da oração. Versículo 1 diz assim: naquela época Ezequias ficou o quê? Doente. Ele adoeceu. Era uma doença para a morte, de quase ele morrer. Deus mandou um profeta, o profeta Isaías, avisar que ele iria morrer. O profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor, ponha-te em ordem a sua casa, porque a morte seria certa, pois você vai morrer. Assim diz o profeta. Já pensou, meu irmão, você recebeu uma notícia dessa? Chegar um servo de Deus, uma serva de Deus dentro da sua casa e falar que você vai morrer para você colocar sua casa em ordem. Quer dizer, não tem mais solução, não vai se recuperar, não tem solução para você. Versículo 2 diz assim: Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se entristeceu. Quem ficaria feliz com a notícia dessa? Quem ficaria feliz com a notícia que a pessoa ia morrer? Uma notícia de morte. Mas Ezequias voltou o rosto para a parede. Em vez de ele reclamar, em vez de ele blasfemar, em vez de ele entrar em pânico, se desesperar, ele orou ao Senhor. Eu queria dizer para você, essa manhã maravilhosa que o Senhor me deu, o mover da oração vai restaurar todas as suas percas da sua vida, meu irmão. Tudo que você está entristecendo no seu coração, tudo que está te fazendo você ficar triste, o mover da sua oração vai mover o Senhor na sua vida. Aleluia. No versículo 3 diz assim: lembra-te, Senhor, a oração que ele faz, irmão. Ele orou, olha a oração, lembra-te, Senhor, de como tenho servido. Como você tem servido a Deus? Hoje Deus te pergunta, com fidelidade? Você está sendo fiel ao Senhor? As tentações vêm, bate em nossa porta, né? Muitas das vezes nós temos tempo para fazer tudo na vida, menos o tempo para o Senhor. Nós dedicamos menos tempo à obra de Deus, à vontade de Deus em nossas vidas, fazendo as nossas próprias vontades. Você tem servido ao Senhor com fidelidade? Você tem sido devocional ao Senhor? Você tem como devoção sincera? Vocês têm sido sinceros com o Senhor? Abrido o seu coração, rasgado o seu coração na sua oração? Você tem arrependido dos seus pecados? Muitas das vezes nós temos proposta, amizades que não são sinceras, amizades que não são fiéis. A única amizade que um servo de Deus, uma mulher, um homem tem que ter é a amizade com o Senhor. Sua amizade é com Jesus, meu irmão. Você tem feito tudo que está aprovado pelo Senhor. Assim diz, foi a oração de Ezequias. Ele chorou amargamente, significa que ele chorou com sinceridade. Ele rasgou o coração para o Senhor com sinceridade. E quando Ezequias orou, Isaías estava ainda no pátio. Não tinha saído ainda da casa de Ezequias. Imediatamente, Deus falou com o profeta novamente. Eu queria dizer, o mover da oração, Deus fala com você imediatamente, meu irmão. Deus resolve os seus problemas imediatamente. Basta você orar com sinceridade, Senhor. Arrependimento com sinceridade. Deus fala para o profeta: volte e diga a Ezequias, versículo 5. Líder do meu povo. Ezequias é o líder. Você é o líder do povo de Deus.
Você que busca todas as almas perdidas, todas as almas que estão presas por Satanás neste mundo. Hoje Deus te coloca um cara como Ezequias, um líder do Senhor, para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas do Senhor para as pessoas. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, que é o nosso Deus, seu processor. Deus ouviu a oração e vi as suas lágrimas. Deus escuta, meu irmão, as suas orações. Deus vê a sua lágrima. Você precisa glorificar o nome do Senhor Jesus, porque há um mover na oração. Eu o curarei. O profeta falou com Ezequias, eu o curarei. Dentro de 3 dias você subirá no templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos em sua vida e livrarei você. Meu irmão, Deus vai te livrar de toda a enfermidade que você está. De todo o mover de Satanás contra a sua vida. De todo o desembaraço que está na sua vida. Deus vai consertar todo o problema da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque Deus vai escutar a sua oração. Porque há um mover da oração na sua vida. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? E ainda Deus livra a gente das mãos dos nossos inimigos. Ele fala, e essa cidade das mãos dos reis dos assírios são os inimigos. O rei da Síria significa a potestade dos principados, Satanás e seus exércitos que nós estamos batalhando. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo, por causa da obra que o Senhor tem na sua vida. Deus tem uma obra enorme na sua vida. Ele vai livrar você, através da sua oração, de todo o mal que está acontecendo na sua vida. Toda potestade, todo principado, toda tempestade, toda enfermidade, todo levante, toda palavra de acusação contra a sua vida. Deus está te livrando agora. E por causa do meu servo Davi. Seja servo do Senhor, como Davi foi. Ore ao Senhor agora como Ezequias orou, amargamente, chorando, suplicando misericórdia. Então disse Isaías, prepara-te um emplasto de figo. Significa o quê? O vigia. A fórmula de você se abster do pecado, afastar do mal. Tirar Satanás da sua vida é você estar vigiando dia a dia, momento a momento. Eles o fazerão e aplicarão essa ferida. Quer dizer, o emplasto de figo, que é a palavra de Deus, ela vai aplicar nas suas feridas. Todas as feridas que você tem. Irmão, não importa a situação que você se encontra. Deus vai curar através do mover da sua oração. E vai te recuperar completamente. O mover da sua oração. O contexto mostra que Ezequias, um rei temente a Deus. Você é temente a Deus? Que promoveu grandes reformas religiosas em Judá. Você tem trabalhado na obra de Deus? Você tem feito a obra de Deus? Você tem feito reformas religiosas dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho? A palavra de Deus diz que no auge do seu reinado, ele é surpreendido por uma doença mortal. Muitas das vezes, nas nossas caminhadas de fé, irmão, nós somos surpreendidos com as pessoas, com os acontecimentos, mas nós somos servos de Deus, nós somos tementes a Deus, nós buscamos a palavra, nós buscamos as coisas certas do Senhor. O Senhor sempre tem algo para a gente. Ele manda um profeta, o portador da palavra divina. Esse profeta significa o pastor da sua igreja,
Esse profeta significa seu irmão de fé, o missionário, o evangelista, a mulher de Deus, o homem de Deus na casa de Deus. Traz uma sentença irrevogável. Quer dizer, não tem como, não tem como voltar atrás. Você vai morrer. Pronto. O profeta só fala assim com ele. Mas acontece algo sobrenatural. Há um mover da oração. Os versículos que nós lemos em primeiro ponto uma sentença. A mensagem é direta. Ele não deixa espaço para Ezequias. Ele não deixa espaço para esperança nenhuma para nós. Humanamente falando. É um lembrete que a morte é uma realidade para todos. Irmãos, a morte pode bater na sua porta agora. Quando você sair de casa. Você sai de casa, você nunca mais pode ver seus familiares. Tanto para os justos como para os justos. Você não, por você ser servo de Deus, você não está protegido. Pode acontecer um acidente. A gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Por isso que nós temos que andar sempre na presença de Deus. Sempre na necessidade. Sempre suprindo todas as nossas necessidades na palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: assim como um homem está ordenado a morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo, você vai morrer. Assim diz a palavra. Não tem como você ressuscitar, não tem como fazer nada, só no dia do juízo, dia que Jesus vir resgatar a tua igreja, que você vai viver novamente. O que estabelece que a morte é um evento único na sua vida, para os seres humanos. Não tem. Para todas as pessoas, justos, injustos, todos seres humanos da terra. Assim diz a palavra. Seguido por o julgamento. Então nós morremos e aguardamos o julgamento de Cristo. Então o que você tem que fazer, irmão? Você tem que fazer em vida. Você faz em vida. Faça o mover da oração. Busque o Senhor em oração, agora em vida. Enquanto a morte não chegou, não bateu ainda na sua porta, na minha porta. No versículo 2 e 3 nós vemos uma reação. Ezequias, ele não discute com o profeta. Né? O profeta vai falar com a gente fica rebatendo, batendo de frente com as pessoas. Totalmente não quer escutar a voz de Deus. Ele não se revolta pelaquela sentença. Ele estava no auge. É você no auge da sua vida, você recebeu uma mensagem que não é muito boa. Ele não se revolta com o profeta, ele não blasfema, ele simplesmente vira o rosto para a parede. Deixa o profeta embora, recebe a profecia. E num ato de intimidade, meu irmão, você precisa ter essa intimidade com o Senhor. Intimidade e concentração no que o Senhor quer na sua vida. O Senhor deseja na sua vida. E clama a Deus. Em vez de brigar, em vez de reclamar, ele clama a Deus. A sua oração não é de exigência, não é de revolta, mas de apelo à graça divina. Aleluia. Ele pediu ao Senhor, através da sua fidelidade com Deus, através do seu relacionamento com Deus. As suas lágrimas mostram uma profunda angústia e desejo de viver. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ter uma caminhada com Deus. Largue tudo que você está fazendo e passe a ter esta caminhada com o Senhor, para você ter essa história com Deus, para ter esse mover dessa oração. Aleluia.
E quando Ezequias, com lágrimas, com o coração angustiado, orando ao Senhor, ele há uma resposta. No versículo 4 e versículo 6. Deus, ele responde de forma imediata e surpreendente. Deus nos surpreende, irmão. Até aqueles mais antigos, aqueles cristãos mais antigos, aqueles que estão mais na obra de Deus, ele é surpreendido todos. Eu sou surpreendido por Deus todos os dias. Você vai ser surpreendido por Deus todos os dias. Ele ouve a oração e vê, Deus vê as lágrimas do profeta, de Ezequias. A misericórdia de Deus supera qualquer decreto, qualquer jeito. Quando, irmão, a misericórdia de Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família, tudo é mudado, porque há um mover da oração. Deus ouve, Deus vê a sua oração. Você pode glorificar, receber essa palavra, a cura é imediatamente concedida. E o tempo de vida de Ezequias, ele é alongado, ele é prolongado. E a promessa da proteção contra a Síria é reafirmada. Então, quer dizer, Deus, ao escutar a sua oração, a ver a sua oração, a sua sinceridade, ele cura todas as suas feridas e ainda conserta toda a sua casa, toda a sua família, os seus filhos, meu irmão. Meu irmão, quando você ora, você está protegendo os seus filhos, você está protegendo a sua casa, você está protegendo a sua família, você está protegendo os seus entes queridos, você está protegendo a sua igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor. A motivação de Deus, ela é dupla. É pela própria glória dele, que Deus quer ver a glória dele em você, meu irmão. Quando você faz a obra de Deus, a glória de Deus está sobre você. E por causa da aliança que Deus fez com Davi, quer dizer, a aliança que Deus fez com você, o compromisso que Deus tem com você. E finalizando o versículo 7, tem um método. Deus usa de meios naturais. Um emplasto de fígado. Uma coisa comum para efetuar um milagre sobrenatural. O que você aprende com esse emplasto de fígado? Ensina que Deus frequentemente une a fé, a ação e usa meios comuns para realizar sua vontade extraordinária. Irmãos, não fica muito inventando a obra de Deus. Não fica inventando coisa que não existe na casa e na obra de Deus. A obra de Deus é simples. Deus usa as coisas simples para as coisas extraordinárias, para as coisas sobrenaturais. Apenas o mover da oração. Deus faz tudo na sua vida. Deus move todos. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus? Tirei 3 lições para a igreja hoje. A igreja de Jesus Cristo representa você, meu irmão. Você, minha irmã. 3 lições para nós levarmos para o nosso coração. O mover da oração. A primeira lição, a oração sincera e importuna pode alterar circunstâncias. Pode mudar qualquer situação. Ezequias não aceitou passivamente a notícia ruim. Você não deve aceitar passivamente qualquer notícia ruim de qualquer pessoa, de forma alguma. Ele se voltou para aquele da última palavra. Ele não ficou brigando com as pessoas. Ele não ficou relutando, blasfemando. Ele simplesmente voltou a Deus. Buscou o Senhor. Deus se comove com a oração de Ezequias. E que é acompanhada com um coração aquebrantado e fiel. Aquebrante o seu coração agora. Esse coração duro, esse coração terrível que você tem, que eu tenho, aquebranta ele agora. E seja fiel a Deus. Pare, chega agora de pecar, irmão. Chega de voltar a fazer as mesmas mazelas que a gente fazia antes. Tiago capítulo 5,
versículo 16, a parte B diz assim: a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Ah, meu irmão, sua oração é eficaz, sua oração é poderosa. Ai daquele falar que não é. Aleluia. Isso não é uma fórmula de jeito nenhum que nós podemos manipular Deus, mas um reflexo do relacionamento genuíno, onde podemos derramar a nossa alma. Você vai derramar a sua alma, meu irmão, perante Jesus. Quando você orar, você derrama a sua alma, você se entrega completamente ao Senhor com sinceridade, o mover da oração. Aleluia. Segunda lição que podemos aprender: Deus, nosso Deus, valoriza a nossa fidelidade na hora da nossa angústia. Quando um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele é fiel realmente com o Senhor, ele não engana, porque você pode enganar as pessoas. É muito fácil, irmão, mas a Deus não tem como se enganar. Deus é onisciente, onipresente em nossas vidas. Ele é totalmente potente para entender tudo o que está acontecendo aqui nesse mundo. Deus valoriza a nossa fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? A base pelo apelo de Zaqueu foi: lembra-te, quer dizer, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido. Como você tem servido? Você tem a capacidade de falar agora para o Senhor: Senhor, lembra-te como eu tenho te servido? A nossa fidelidade em tempo de paz é o nosso testemunho em tempo de guerra. Se você é fiel ao Senhor em paz, você tem que ser fiel ao Senhor em guerras. Deus não esquece do trabalho e o amor que demonstrando por ele. Nada, irmão, tudo que você faz, tudo que você é, nada passa despercebido. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do trabalho com amor. Meu irmão, tudo que você fizer na obra de Deus, tudo que você fizer para Deus, se você largar da sua vida, dedicar a Deus, pode ser um mínimo detalhe, Deus não vai esquecer. Você é um protegido de Deus, você é um guardado do Senhor, que para que o seu nome mostrasse enquanto serviste ao santo e ainda servisse. Uma vida de integridade da nossa oração ou ousadia santa faz o mover de Deus na sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Terceira e última lição para a igreja de Jesus Cristo: a misericórdia de Deus supera nossos maiores temores. Aquilo que você morre de medo, tem pavor, não, meu Deus, não pode acontecer isso comigo, você vai conseguir superar todos os seus temores, porque a misericórdia de Deus está sobre você. A sentença era de morte, mas a resposta foi o quê? A resposta foi vida. Então, talvez você está recebendo uma sentença de morte hoje, mas através do mover da oração, a resposta vai ser de vida na sua vida. Podia receber essa palavra em nome de Jesus. O nosso Deus, ele é especialista, irmão. Preste atenção, a reverter situações impossíveis. Trocar aquilo que não serve para servir, aquilo que não presta para prestar, aquilo que não servia para nada para as pessoas, passa a servir. Aleluia. O que parece fim pode ser apenas um cenário para que ele demonstre a glória e a compaixão dele. Ele é um Deus que dá segunda chance. Deus está te dando a segunda chance agora. Deus deu a segunda chance para mim, meu irmão. Estou aqui agora pela segunda chance que Deus me deu. Aleluia. Porque Deus se compadece dos seus quebrantados, quebrante seu coração. Salmo 34, versículo 18, fala Deus assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorifique a Deus. Fala assim também: louvarei ao Senhor em todos os tempos. Não é só no momento que você vai na igreja, mas todos os tempos, é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na rua, é com as pessoas.
O seu louvor estará continuamente em sua boca. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Sendo um convite de louvar a Deus em todo momento e manter a sua exaltação em seus lábios. Qualquer coisinha que você for falar, louve a Deus, fale com Deus, fale por Deus. O mover da oração. Imagine um navio, irmão. Uma tempestade furiosa. A tripulação já tentou de tudo. O navio vai afundar. O capitão experiente dá uma ordem final. Você está ali, aquele navio vai afundar. Chega o capitão, pessoa que entende tudo, fala assim, abandone o navio. É o fim. Você vai pular no mar. Ali todos vão morrer. De repente, um marinheiro, um jovem, uma pessoa que não tem oportunidade de nada, que não tem experiência de nada, pega um rádio, acha um rádio de emergência. Na última sequência de socorro, que ninguém havia tentado, ele tenta. Ele envia um apelo desesperado, para a surpresa de todos, que estavam lendo, até do capitão, aquele que mandou nós pularmos. Chega a resposta, segure firme. O navio maior está a caminho para resgatá-lo. É a mesma coisa da sentença de Isaías para a ordem para abandonar o navio. Isaías é o profeta. É a referência de Deus. Mas o que salvou Ezequias? A oração. O mover da oração. Aquele último desespero. Aquele único que poderia resgatar. É a oração. É o mover da oração. É Deus, com sua misericórdia, responde apenas para nos salvarmos. Para nos garantirmos sua proteção há muitos anos. Há o mover na sua oração. A história deste navio é comparada à história de Ezequias. A última resposta para mim e para você é através da sua oração. Através da nossa... O mover de Deus em nossa vida é através da nossa oração. A história de Ezequias não é sobre evitar a morte eterna, pois ele vai morrer mais tarde. Daqui a 15 anos ele vai morrer. É sobre a misericórdia de Deus em prolongar a vida terrestre. Quando a misericórdia de Deus está sobre nós, as portas do céu estão abertas para nós. No entretanto, aponta uma realidade eterna. Assim como Ezequias clamou mais tempo de vida, Deus nos oferece, meu irmão, hoje, através de Cristo, uma vida eterna. Pois a palavra de Deus determina de uma morte só, e após verá o julgamento, o juízo. A palavra de Deus diz, pois tu, Senhor, és bom, pronto para perdoar. Deus agora está perdoando os seus pecados. Levante sua mão. És bondoso para com todos os que invocam. Invoque ao Senhor. Deus, hoje em dia, irmão, não mudou. Ele continua o mesmo. Ele ouve a sua oração. Ele vê as suas lágrimas. E ele move. Ele é totalmente movido por um coração quebrantado e arrependido. Aquebrante o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. O mover da oração. Hoje a sentença sobre toda a humanidade é clara. Toda a humanidade. Essa é a sentença. O salário do pecado é a morte. Se você continuar pecando, errando, não se arrependendo, não buscando as coisas de Deus na sua vida, deixando o velho homem para trás, vivendo a nova criatura em Cristo Jesus, o seu salário vai ser a morte. A sua recompensa vai ser a morte. A doença do pecado nos condena à separação eterna de Deus. Mas assim como Ezequias
temos uma chance de voltar para a parede. Você está tendo essa chance agora. Como Ezequias voltou para a parede para orar ao Senhor. Para um lugar de intimidade. Vamos clamar a Deus. A boa notícia é que Deus já enviou a sua resposta definitiva. Ela é concreta. Ela é viva. Não através do profeta Isaías. Não foi através. Hoje é através do seu Filho, Jesus Cristo. A resposta de Deus para a nossa sentença não é a morte. Não é o emplasto de fígado. Não é isso. Nós não precisamos disso hoje. Não vou dizer que possa acontecer isso. Possa acontecer. O milagre do Senhor acontece de todos os jeitos. Mas o maior milagre pode acontecer na sua vida. Foi na cruz do Calvário. Em Jesus ele diz: eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas necessidades e providenciarei o meu Salvador. O seu Salvador chama Jesus Cristo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Como clamar o nosso Deus hoje? Através do mover da sua oração, do seu arrependimento, porque a misericórdia de Deus está sobre você. Reconheça as condições que você tem de pecador e a sua necessidade para a salvação. Creia em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, faça como Ezequias. Invoque o nome de Cristo agora, neste momento, em oração. Peça que ele entre agora na sua vida, como Senhor, como seu Senhor e seu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Quero orar pela sua vida, com essas 3 lições que nós aprendemos, em nome de Jesus Cristo. Lições poderosas, lições que podem mudar, vão mudar a nossa vida. A primeira lição, a oração sincera e importuna, é sem parar, é sem cessar, pode alterar qualquer circunstância na sua vida. Ore ao Senhor. A segunda lição, Deus valoriza o quê? A nossa fidelidade. Seja fiel a Deus. E Deus vai te honrar na sua angústia. Você está sendo fiel ao Senhor? E terceira lição que nós aprendemos hoje, a misericórdia de Deus. Ei, meu irmão, a misericórdia de Deus supera nossos maiores temores. Qual que é o seu maior temor? Não fique com medo. A mão de Deus está sobre você. A mão poderosa do Senhor. Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, nós acreditamos, Senhor, nesta palavra. Esse mover da oração. Ezequias, ele só virou o rosto quando o profeta Isaías saiu e clamou por socorro. A condenação dele já foi dita, ele estava condenado à morte. Todos nós estamos condenados à morte aqui hoje. Eu, os irmãos que estão escutando essa oração, nós estamos condenados à morte, a morrer uma vez só. Mas ressuscitar em Cristo Jesus. Para isso, precisamos alinhar a nossa vida com o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados. Deus, eu sou errante. Meus pensamentos não são bons, Deus. Minha boca é impura, Deus. Mas eu peço, Senhor, perdão, Deus. Me conserta. Quebranta meu coração. Faça-me recuperar, Senhor, a alegria, o sorriso. Como Ezequias recuperou a sua alegria e o seu sorriso. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco esse irmão, essa irmã em tuas mãos, Deus. Guarda, protege, livra de todo mal. Deus, todo levante, toda fofoca, toda mentira, toda injustiça que está feita contra a vida do irmão, a vida da irmã, estou repreendendo em nome de Jesus Cristo. Deus, que a graça e o poder de Deus possa estar sobre a sua casa, meu irmão, sobre o seu trabalho, sobre a sua família,
Toda enfermidade estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro pelos pastores, pelos obreiros da sua casa, pela igreja de Jesus Cristo, que nós continuamos, Senhor, nós não terminamos. Essa batalha está só começando. Nós só vai terminar essa batalha quando o Senhor voltar. Ó Senhor Jesus, nós estamos te aguardando. Querido irmão, querida irmã, receba essa oração. O mover da oração na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido irmão, querida irmã, continue. A fé é o firmamento daquilo que não se vê e não se toca, mas nós acreditamos. Continue com a sua fé. Abstendo do mal, afastando do mal, das palavras, das conversas inoportunas, as conversas mundanas. Busque hinos, louvores, como esse louvor que está tocando aqui. Busque a presença de Deus através da oração, através dessa rica e maravilhosa palavra de Deus. A cada dia Deus te dá uma palavra diferente. Tenha um bom dia, que Deus abençoe, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com você. Amém, amém, amém.